Sejam todos muito bem-vindos a mais essa etapa da nossa caminhada rumo ao entendimento pleno das doutrinas que nós, os batistas, nos fundamentamos para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos estudando nesse período as razões da nossa fé. É uma série de estudos compilados e lavrados, feitos pelo pastor João Reinaldo Purim, e a cada semana nós estamos estudando uma das doutrinas que nós, os batistas, cremos, seja a interpretação literal da Bíblia, a palavra de Deus, sobre a qual nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé, e é aquilo que nos move. Hoje, nós vamos tentar entender, ou vamos tentar explicar, uma das doutrinas mais complicadas para o entendimento nosso, para o entendimento humano, que é explicar Deus. Deus como Pai, como Filho e Espírito Santo. São três pessoas numa só. O que, para nós humanos, que não temos essa experiência pessoal, se torna complicado o entendimento, porque nós estamos acostumados a entender aquilo que é a nossa experiência pessoal. Nós estamos acostumados a entender o que nós experimentamos, o que nós vivemos. E a Trindade, né, assim como outros atributos de Deus, é uma situação estranha para o ser humano, porque Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, são três pessoas numa só. Como é que a gente pode pensar um pouco nessa condição que só Deus detém? Muito mal comparado, mas para que a gente tenha uma ideia pálida do que seja, vamos pensar em alguém que seja, ao mesmo tempo, médico, engenheiro e professor. Se ele está tentando curar alguém, usando seus conhecimentos acadêmicos para curar alguém, ele é médico. Se ele está construindo um prédio, ele é a mesma pessoa, mas numa outra função. Ele é engenheiro. E se ele está diante de uma sala de aula, expondo seus conhecimentos, ele é um professor, mas ele continua sendo a mesma pessoa que era quando ele era médico, quando ele era engenheiro. Então, muito distante da realidade, porque Deus é algo muito distante da nossa realidade pessoal, muito distante da realidade, talvez seja uma maneira mais simples da gente compreender essa trindade, essa característica que Deus detém e só Ele detém. E isso está muito claro no texto que é sugerido como texto áureo desse dia, né, desse estudo, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo isso é Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Nesse texto estão claras as três pessoas, que são uma só. Jesus dizendo, se me amardes, quer dizer, eu só tenho condição de entender essa condição específica, peculiar de Deus, eu só tenho condição de entender isso se eu amar a Jesus. Guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Por que outro consolador? Porque ele já é o primeiro consolador. Ele é o próprio consolador. Ele veio para nos remir, ele veio para nos salvar, ele veio para nos consolar. Mas ele estava indo embora. E alguém precisava ficar aqui conosco.
né? Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, como o texto bíblico revela. Então, ao sair, ele não quis que nós, os seus discípulos, ficássemos solitários, ficássemos sozinhos. Então, ele disse: eu vou pedir ao Pai que mande um Consolador, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade divina, para que fique convosco para sempre. Por que para sempre? Porque mesmo depois que nós morremos, nós vamos estar com o Espírito Santo, nós vamos estar com Deus e com Jesus juntos nos céus para sempre, eternamente. Por isso, isso explica um pouco ou totalmente a existência dessas três pessoas numa só, né? Jesus está pedindo ao Pai, que é Ele, que mande um Consolador, que é o Espírito Santo, que é Ele também, para que fique conosco para sempre. Um Deus único com funções diferentes. Próximo, por favor. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, João garante o seguinte, que porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e estes três são um. Isso é o que nos diz e que nos ensina o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. E qual é a principal lição que nós podemos tirar dessa unidade perfeita que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus? Que lições nós podemos tirar? Eu acho que a principal lição, eu entendo que a principal lição é a que Jesus nos deixou no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21. Essa é uma oração belíssima, maravilhosa, que Jesus fez no momento em que ele percebeu que tudo aquilo que ele entendia, que ele sabia, que tudo aquilo que aconteceu iria acontecer com ele, até a morte de cruz. Ele ficou muito preocupado com o que aconteceria não somente com os apóstolos, aqueles que os seguiam de perto no seu ministério, mas conosco, por exemplo, que vivemos hoje no século XXI. E ele, orando a Deus, ele pediu a Deus o seguinte: não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós, ele está falando de nós agora. Né? Ele disse: eu não rogo não somente por estes, pelos apóstolos, por aqueles que estavam ali com ele, mas por aqueles que pela sua palavra, pela palavra dos apóstolos, né, que foram os iniciadores do cristianismo, né, foram os primeiros que pregaram sobre Cristo, e que pela sua palavra, essa palavra que começou naqueles apóstolos, chegou até nós, nos dias de hoje. Pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos, aí então está dizendo todos nós, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. O que é que Jesus está dizendo? Que ele e Deus, ele e o Pai, o Filho e o Pai, eram o mesmo. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Eu acho que aí está muito clara a intenção de Deus quando ele se apresenta a nós como três pessoas com funções diferentes, mas que, na verdade, são uma só. Né? Nós vimos isso na carta de João, João garantindo isso. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. O próximo, por favor. Nós vamos agora detalhar, né, cada uma dessas pessoas. E a primeira delas é o Pai. O Pai como exemplo para nós todos, principalmente para nós que somos pais. O Pai que é um exemplo, próximo, por favor, o Pai que é um exemplo de amor, né? O Pai amoroso. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3,
ele nos garante o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é que Pedro está dizendo com isso? Ele está dizendo que, apesar de nós termos feito o que fizemos com Deus, né, pecamos, traímos a confiança de Deus desde o princípio, né, a ponto da Bíblia dizer, do apóstolo Paulo dizer que o salário do pecado é a morte, a ponto de nós termos sido condenados à morte, e morte eterna, né? Apesar disso, o próprio Deus providenciou Jesus Cristo para que, pelo seu sacrifício, pela sua morte, nós tivéssemos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E há um texto adiante, que nós vamos daqui a pouco estudar, em que a Bíblia garante que nós vamos morar por causa disso, por causa desse ato de amor do Pai, nós vamos morar eternamente nos melhores lugares celestiais. É exemplo também de interação com o filho. O pai é exemplo de interação com o filho. No tempo que nós vivemos, em que há tanta divergência entre pais e filhos, entre filhos e pais, tanta incompreensão, né? Há tanta dificuldade de relacionamento entre o filho e o pai. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo é Cristo, é Jesus, é ação. E o verbo estava com Deus, Deus é o Pai. E o verbo era Deus, ou seja, Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa. Não é? E João garante isso. Desde o princípio, Jesus e Deus e o Espírito Santo de Deus estavam juntos. Só que, naquele momento do princípio da criação, a função daquele momento era de Deus Pai, de Criador, de autor de tudo, né? No momento de restauração da ligação do homem com Deus, Deus já se fez homem também, e aí entra Deus como Jesus, né? E quando Jesus, homem, morre, Deus, para não deixar o homem solitário, sozinho, desprezado, Deus providenciou o seu Espírito para nos confortar, para nos consolar. Próximo, por favor. Deus Pai também é o exemplo de adoção, porque por Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus. Na verdade, nós somos filhos de Deus desde o princípio. Nós perdemos essa condição porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos essa condição porque pecamos. A nossa natureza é pecaminosa. Nós perdemos essa condição porque traímos a confiança do nosso Pai. Nós deixamos de ser iguais a Deus ou semelhantes a Deus, porque Deus não convive com o pecado. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 26 da carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque nós fomos adotados, perdemos aquela condição de filhos naturais, né? Mas reconquistamos a condição de filhos adotivos pela nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, se Jesus é filho de Deus e pela fé em Cristo Jesus eu me torno filho de Jesus ou semelhante a Jesus, né? Amigo de Jesus, nós somos, por consequência, filhos de Deus por Jesus. Se Jesus é filho de Deus e nós também somos fiéis a Jesus, nós somos, por ele, filhos de Deus igualmente. E, por fim, o exemplo do Pai, por favor, o próximo. O exemplo do Pai é o exemplo de disciplina, algo que está muito distante nos nossos dias
né, na maioria dos lares do nosso tempo. E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: se suportais a correção, no capítulo 12, versículos 7 e 8, o escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se nós aceitamos a disciplina que Deus estabelece para nós, nós somos efetivamente filhos de Deus. Agora, se nós nos revoltamos pela disciplina que Deus estabelece para nós, pelas condições disciplinares que Ele estabelece para cada um de nós deixamos de ser filhos e passamos a ser bastardos. Bastardos são aqueles filhos ilegítimos, né? São aqueles filhos que, na verdade, não são exatamente filhos de uma família, né? de um grupo familiar. Isso é muito claro e nós, como batistas, entendemos que seja um dos princípios da nossa fé. Passando do Pai para o segundo, para dissecar um pouco aquilo que nós entendemos, nós passamos para o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, né? O Filho que é Jesus Cristo. E como nós podemos caracterizar, como é que nós podemos apresentar as características principais, personalidade da Trindade divina? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus Cristo é pré-existente. Isso foi declarado por Ele próprio. Por Ele próprio. Jesus Cristo não nasceu espiritualmente de Maria, né? Ele nunca nasceu. Por quê? Porque Ele é Deus. E ele, num determinado momento do seu ministério, ele diz o seguinte, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 56 a 58. Abraão, vosso pai, está falando aos judeus. Ele era judeu, ele nasceu num lar judeu. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus. E eu acho que qualquer um de nós, se ali estivesse, diria a mesma coisa. Ainda não tens 50 anos. E viste Abraão, porque Abraão tinha vivido mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo. E os judeus disseram, você ainda não tem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Está registrado lá em João 8, 56 e 58. E aí me veio à mente um episódio com Moisés, quando Moisés subiu ao monte para levar queixas, reclamações dos hebreus, daqueles que estavam caminhando com ele. Deus disse a ele assim, olha, você vai dizer que eu sou. Isso está registrado lá no livro do Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 3. Eu sou, está dizendo assim, assim, assim. Então, Jesus está repetindo aquilo que Deus Pai havia dito lá há séculos atrás, né? Comprovando que ele estava ali, naquele momento, quando Deus falou com Moisés. E ele está dizendo aqui, eu estava com Abraão antes de Abraão existir. Em virtude disso tudo vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então está clara aí a pré-existência de Jesus, comprovando que ele é Deus, porque ele é Deus. E o próximo favor, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, ele falando sobre Jesus, ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele está falando de Jesus.
Se Jesus foi o criador de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e isso a Bíblia afirma que foi obra de Deus Pai. Então, Jesus é o mesmo Deus Pai que criou todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Mais uma vez, eu ressalto para que isso fique bem claro. O apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo, né? E ele está colocando condições que nós conhecemos de Deus Pai, Jesus Cristo Filho. O que nos leva à conclusão fácil de que Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa. Ele é eterno. A próxima, por favor. Ele é eterno. Outra característica de Jesus que mostra, que garante, que prova que ele e Deus, que Deus Filho e Deus Pai são a mesma pessoa. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos deixou a seguinte verdade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele era antes de nós, enquanto esteve aqui conosco, e será eternamente. Por quê? Porque ele é Deus, né? Porque ele é eterno. O próximo, por favor. Outra característica de Cristo é que ele se fez homem, de Deus Filho, se fez homem para salvar. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7, diz o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso é maravilhoso. Pensar nisso é um bálsamo, é um refrigério para cada um, né? Em Cristo Jesus, nós que estávamos perdidos eternamente, passamos a recuperamos a nossa vida, e essa vida é eterna, como herdeiros de Deus por Cristo. Porque nós éramos, por causa do pecado, nós nos tornamos apenas criaturas de Deus. Criaturas, fomos criados por Deus. Isso aí, essa condição não perdemos. Mas perdemos a condição de filhos de Deus. E o que isso representa? Perdemos a companhia de Deus, né? Porque deixamos de ser filhos. O pai acompanha os seus filhos, e nós deixamos de ser filhos, né? E por Cristo Jesus, por Cristo Deus Filho, nós recuperamos a condição de filhos também, que não vamos perder mais até a consumação dos séculos, até eternamente. Jesus Cristo, por fim, na condição, outra característica de Deus Filho, Jesus Cristo veio para nos revelar justiça. Ele revela a justiça. E o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14, ele nos garante o seguinte: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É uma pergunta que ele faz, é uma comparação que ele faz com o costume das pessoas que queriam espiar, queriam revelar os seus pecados e pedir perdão a Deus antes de Cristo, que eles
sacrificavam animais, esparziam sangue de animais, né, como sacrifício, e eram os melhores animais das criações daquele tempo. Como sacrifício, eles imaculavam o cordeiro, né, e num determinado momento acabou tudo isso porque não havia mais necessidade, porque nós tínhamos esse perdão em Cristo, que levou na cruz todos os nossos pecados, passados, daquele momento, daquele instante, e futuros até que os séculos se consumam. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: se era possível, por causa do sangue dos touros e bodes, e da cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, que o homem fosse santificado, que o homem fosse redimido, que ele fosse perdoado pelos seus pecados. Imagine o que Deus Pai não faz pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, por ele mesmo, se ofereceu imaculado a Deus. Imagine o que Deus não fará para purificar as vossas consciências a partir da fé nesse ato heróico, né, e maravilhoso de Jesus por nós na cruz naquele momento. Nós, em terceiro lugar, nós vamos pensar algumas coisas também, algumas características da personalidade do Espírito Santo, que é Deus também na forma, na condição, na função de consolador, de confortador. Jesus já havia deixado a terra, já não estava mais conosco, e ele precisava, e ele garantiu, né, ele precisava deixar e deixou o próprio Deus como nosso confortador. Né? Então, é Deus numa terceira função de confortador. E isso está muito claro no capítulo 16 do Evangelho de João, versículos 13 e 14, quando o próprio Jesus nos garante o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus estava dizendo assim: eu não estou mais com vocês a partir de agora. Né? Eu não estou mais fisicamente. Eu não estou aqui, Deus, não estou aqui para dizer para vocês, como eu fiz esse tempo todo, esses 33 anos, faça assim ou faça dessa outra forma. Mas eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de verdade, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, se nós queremos queremos uma companhia maravilhosa, perfeita, que nos afaste do pecado, que nos afaste dos perigos, que nos afaste das dificuldades, nós precisamos estar ligados, atentos à voz do Espírito. Deus nos fala de diversas maneiras, nos fala de diversas formas, e ele nos diz aquilo que nós devemos fazer para que a sua vontade, a vontade de Deus, seja cumprida em nós. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos convence do pecado. João diz isso, Jesus deixou isso muito claro, né, no capítulo 16 do Evangelho de João, versículos de 8 a 11, quando ele diz o seguinte: e quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, não crê em Jesus. Então, quando nós não cremos, quando alguém não crê em Jesus, ele está pecando, ele está sujeito a pecar e a cair o tempo todo. Da justiça porque vou para o meu Pai. Então, o Espírito Santo, ele vai me convencer a andar na justiça, porque, assim como Jesus, nós precisamos ser justos, né? E buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, entender o sacrifício de Cristo, para que nós também estejamos com o Pai eternamente. E não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Quem é o príncipe desse mundo? É o inimigo, é Satanás. Né? E ele já está julgado, e ele já está derrotado. Né? Isso é o juízo divino. E, por fim, a terceira característica do Espírito Santo é que ele concede poder à igreja. Uma igreja sem a unção do Espírito é uma igreja fraca, é uma igreja morta, é uma igreja que não sobrevive. E o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, a Bíblia está nos dizendo o seguinte aí: eu só tenho condição de espalhar essa mensagem maravilhosa de salvação que Jesus nos deixou se eu estiver sob a bênção, sob a unção do Espírito Santo de Deus. E sendo assim, eu recebo a virtude, eu recebo o conforto, eu recebo a orientação do Espírito, e essa orientação vai fazer com que eu cumpra aquilo que Deus quer da minha vida, da vida de cada um. E ficou muito claro isso. Por fim, por último, o Espírito Santo concede poder à igreja. Por fim, há dois desafios da ação da Trindade. Há dois desafios que nós precisamos, por favor, próximo. Há dois desafios que nós precisamos entender plenamente para que nós possamos ser vitoriosos naquilo que Deus espera de cada um de nós. O primeiro desafio é o que se encontra, o que Jesus deixou para nós, né, no momento final de sua estada aqui entre nós, é o que Jesus deixou para nós no Evangelho, e que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O desafio é esse, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós já entendemos aqui que é uma mesma pessoa, nós ensinemos, né, espalhemos a mensagem de salvação de Jesus Cristo para que todos o conheçam e para que ele retorne. Né? Sendo assim, a Bíblia diz que Jesus só retornará quando as terras se encher do seu conhecimento, do conhecimento da sua mensagem. E a segunda mensagem é de conforto. É de conforto. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele nos deixou o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, ora, o que nós queremos mais além da graça de Cristo e o amor de Deus? E a comunhão do Espírito Santo, o que nós queremos mais do que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, sejam com vós todos. Amém. Então, o que nós entendemos dessa despedida, né? Desse almejo, desse anseio do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, é que ele estava desejando o melhor, né? O ideal para a vida de cada um. Se nós tivermos a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, se nós tivermos essas três condições na nossa vida, nós teremos uma pessoa feliz, e não apenas feliz, perfeita. Aquele que detém essas condições é um homem perfeito, é uma mulher perfeita. E isso só acontece quando nós nos dispomos a ter intimidade com Deus, né? Com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. O que esperamos é que tenha sido entendido facilmente essa doutrina que nós preservamos, que nós, os batistas, preservamos, que entendemos seja extraída da própria Bíblia, seja o que Deus estabeleceu para nossas vidas,
né? E que, a partir daí, a Igreja de Cristo seja fortalecida e todos nós, e cada um de nós, também igualmente fortalecido espiritualmente, crendo sempre na ação de Deus Pai em nossas vidas, do Deus Criador, do Deus amoroso, a, a unção do Deus Filho, Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas, como gracioso, como autor da graça, como autor da salvação, e o Espírito Santo de Deus como confortador, como promotor da comunhão entre os filhos de Deus e irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma semana abençoada, e na próxima semana estaremos novamente aqui com mais uma das doutrinas que nós cremos sejam a revelação clara da palavra de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Abraço a todos.